do lago, igual o professor mencionou, são 100 quilômetros. Então a gente já fez quarteto lá, já fez essa de revezamento, já fizemos loucura para fazer uma outra maratona aqui também, saindo de Goiânia lá para depois de Santa Bárbara correndo, fazendo umas loucuras aí. 50 quilômetros naquela época. Foi 62, 62. né? 62 quilômetros, que era muito chão aí. Foi desafios que a gente foi se superando aí também. Então, assim, hoje a corrida eu vejo assim, para mim ela faz parte de mim. Então, não era só algo momentâneo, porque muita gente começa algo assim, que vai na empolgação, na motivação, mas não, ela vai muito além disso, né? Na minha concepção também. Então, hoje ela faz parte, porque você tem que dedicar, não é só correr por correr, não é só lazer. Então, ela vai muito além. Seja muito bem-vindo ao Fala Atleta Podcast. Hoje temos a honra de receber aqui o professor Alan, Dr. Euler e aqui do meu lado a digníssima Gabriele. Vamos bater um papo aqui descontraído sobre corrida de rua, sobre atividade física e te convido a acompanhar porque com certeza vai sair muita coisa boa aqui. Esse episódio é um oferecimento da Fit Protein Los Andes. Tem algumas informações na tela ou na descrição desse vídeo. E vamos começar pedindo para vocês se apresentarem. Vamos começar pelo professor Euler. Mostre suas credenciais. Que pressão, hein? Vamos lá. Meu nome é Euler Alves Cardoso, sou formado em Educação Física, tenho uma especialização em treinamento de força, sou mestre e doutor em Atividade Física e Saúde. Atualmente eu sou professor universitário e também nós temos uma assessoria de treinamento esportivo. Esse é o rol aí que a gente tem trabalhado desses últimos anos. Alan? Olá, meu nome é Alan, né? Alan Júnior. Eu também sou professor de Educação Física, graduado na Faculdade de Araguaia. Fui orientado pelo professor, né, na parte do bacharel. Tive a honra, né, de concluir o curso com o auxílio dele, orientação. E hoje em dia também corro também, né, um atleta amador e também tenho meus alunos, né, um grupo. Na verdade, eu não denomino nem grupo de corrida e nem assessoria, né. São meus alunos que eu curso orientar para ter algum desempenho melhor. Então, assim, eu sou nem treinador, igual muitos colocam treinador, apenas professor mesmo, né? Que é algo mais vantajoso, assim, digamos. Buscar orientar mesmo o aluno mesmo, porque para melhorar suas capacidades, né? Se é a corrida, se é o exercício mesmo, a musculação. Então, estou nessa área aí, graças a Deus, há algum tempo já. Muito bom. A gente percebe que são duas assessorias, apesar de que ela não se defina como uma assessoria, mas que a gente percebe que tem bastante atleta. Todas as provas a gente sempre vê ali alguém com o uniforme do Dr. Euler, do Alan. Então, eu tenho certeza que o trabalho de vocês está sendo muito bem feito pelo resultado dos atletas que a gente vê nas competições. Queremos entender um pouco de como o esporte entrou na vida de vocês. Não só a corrida de rua, mas se tiver praticado algum esporte antes, a gente quer entender um pouco disso. Pode começar, Dr. Euler? Podemos. É uma longa história, tá? Na verdade, o esporte ele entrou na minha vida já ali nos 14, 15 anos, quando a gente começou a praticar natação, jogar futebol, e aí eu machuquei jogando futebol. E aí, depois que eu machuquei jogando futebol, aí eu engordei bastante, apesar de não parecer, né? Fui bem gordinho, e eu acho que o que mais me revoltou no primeiro momento foi os meus familiares começaram a me chamar de Faustãozinho. E aí, como é família, né? A gente não pode falar nada, né? Você só aceitava. Mas aí eu comecei a pensar em como que eu poderia, né, perder peso novamente para perder esse título de Faustãozinho. E aí eu fui me descobrir com voleibol. Então comecei a jogar voleibol, muito por influência de um amigo, de um primo. Aí comecei a jogar voleibol, fui para o ambiente escolar, a gente começou a se destacar, fui convidado para começar a jogar no SESI. Aí comecei a se destacar no SESI e aí chegou um momento que comecei a ser convidado para trabalhar com a iniciação. Então, um pouco mais velho, no ambiente escolar, a professora de Educação Física começou a me convidar para eu estar dentro do time e também ficar auxiliando ela nos meninos que estavam iniciando. E aí eu me apaixonei por ensinar a praticar o esporte, né? Naquele momento, iniciar a praticar o voleibol, que era algo que eu tinha apaixonado, né? Por duas situações, né? Por aprender uma nova modalidade e por ter conseguido perder peso jogando o voleibol. E aí eu comecei a fazer educação física por conta do voleibol, né? Com o interesse de dar sequência no voleibol. E dentro da educação física eu me descobri com o treinamento de força. Então me apaixonei pelo treinamento de força, né? Pela musculação.
percebi que por meio da musculação eu poderia contribuir com a saúde dos indivíduos. Então, não foquei muito na estética, né, como a maioria das pessoas gostam, né, de focar na estética, mas dentro da sala de musculação, talvez pela característica do ambiente que eu estava trabalhando, da academia, que era mais focado pelo público mais velho e pelo público que tinha muitas lesões. E ali eu percebi que a gente poderia contribuir com a saúde do indivíduo, né? Seja por emagrecimento, seja para o indivíduo que tem uma lesão no ligamento cruzado anterior, seja o indivíduo que tem uma pressão arterial alta, né? E ali eu percebi também que eu não sabia de nada, né? Tinha formado em educação física, estava trabalhando e sabia muito pouco sobre essas patologias. E aí foi quando eu decidi fazer a especialização. Aí fiz a especialização em treinamento de força, descobri, né, que eu poderia aprimorar os meus conhecimentos, que a graduação e a especialização ainda não dava base para a gente trabalhar com esse tipo de público, e aí foi quando eu comecei a despertar curiosidade para fazer um mestrado. E aí é muito difícil fazer um mestrado, né, eu sou um pouquinho mais velho, talvez, né, talvez, e aí ainda tinha uma dificuldade muito grande de ter programas de mestrado e doutorados na área da educação física. Aqui em Goiânia não tinha, só tinha na área da ciência da saúde e tinha na Universidade de Brasília. Mas na Universidade de Brasília era bastante concorrido e aí o processo seletivo eu não concordava muito. E aí foi quando eu decidi ir para Viçosa. Quando eu me decidi para Viçosa, aí tentando economizar o máximo possível, aí a gente pensou em que eu precisava de continuar praticando um exercício, só que eu não teria recurso para praticar a musculação, né, pagar a musculação. Foi quando eu comecei a me envolver um pouquinho com a corrida. Então, um pouquinho antes de sair daqui, de Goiânia para ir para Viçosa, eu trabalhava em uma academia onde tinha trabalhava na academia dando aula de spinning, e tinha alguns alunos que praticavam a corrida. Nesse momento que eles praticavam a aula de spinning comigo, eles me achavam muito engraçado, né? E achava que eu tinha muito cara de corredor e eles me convidaram várias vezes para praticar a corrida. Só que eu achava que a corrida era coisa de maluco, né? Eu falei, você tá maluco, fica correndo na rua, né? Isso é coisa de louco. Mas uma vez, né, eu não resisti a esses convites e eles chegaram e me entregaram um kit, né? Falaram, olha, né, uma pessoa não vai lá participar dessa corrida só para ver se você vai gostar. Né? E aí eu fui numa corrida noturna e depois dessa corrida eu não parei mais. E aí quando eu fui para Viçosa, aí eu falei, pô, se eu não vou fazer musculação, eu preciso de correr. E aí eu continuei a brincar de correr, né? Que na verdade era algo muito esporádico, né? Não era todos os dias, um planejamento. Mas em Viçosa, de fato, foi quando me despertou essa curiosidade para correr. E eu gostei tanto da corrida que eu fiz um combinado com essa academia que eu iria voltar para... A primeira vez que eu iria voltar para Goiânia, após eu ter ido para Viçosa, era para participar de uma corrida que chama Corrida Volta do Lago. E aí foi assim, fui para Viçosa, né, tentar o mestrado, fiquei lá durante 8 meses. A primeira vez que eu voltei para Goiânia para fazer essa prova da Volta do Lago. Não deu certo em Viçosa, o mestrado, aí eu participei de um processo seletivo em Brasília e fui aprovado em Brasília. E aí, quando eu fui aprovado em Brasília, eu fui aprovado por um orientador que ele é da área da fisioterapia. E aí foi muito legal que abriu, assim, mais um leque de conhecimento. Como eu gostava dessa pegada de trabalhar voltado para a área da saúde, ele me mostrou, né, alguns campos relacionados à ortopedia que a gente poderia trabalhar, melhorando a saúde desse indivíduo, né, evitando as lesões de alguns indivíduos. E aí, paralelo a isso, somado com a prática da corrida, eu comecei a perceber que eu tinha um caminho, né, para trabalhar com relação à saúde desses atletas de corrida. Mas eu ainda não focava ainda em trabalhar com a corrida, porque eu gostava ainda era da musculação, do treinamento de força. Depois que eu terminei o mestrado, fiz o doutorado, e aí quando eu voltei do doutorado que eu vim para Goiânia, aí a gente viu que existia alguns alunos, né, comecei também como um grupo, alguns alunos de Brasília pediram para eu continuar fazendo treinamento com eles de musculação e a gente acabou migrando para a corrida. E aí esses alunos também, quando eles voltaram, os alunos daqui de Goiânia, quando viu que a gente estava desenvolvendo esse grupo, também começou, né, a pedir para a gente prescrever. E aí foi aí que a prescrever o treinamento para a corrida que começou a ser inserido, né, dentro do meu rol, assim. Mas antes disso tudo era voltado aí pensando na saúde e qualidade de vida. E aí depois que a gente começa a brincar com essa parte da corrida, mas tudo começou aí como uma forma de recreação e lazer e para divertir mesmo. E aí foi mais ou menos assim, né, que a gente entra dentro da educação física, né, dentro do esporte, dentro da saúde e qualidade de vida a partir do exercício físico. Legal. Eu acho bem interessante que a maioria das pessoas que a gente conversa começaram em outro esporte. Raramente a corrida de rua é um esporte ali de entrada, que a pessoa já começa a praticar a corrida de rua e depois pratica outro esporte.
A maioria das vezes as pessoas começam com algum esporte, machuca, dá uma paradinha, engorda, aí, eu quero perder peso, aí começa uma corrida de rua. Quero entender como que foi essa entrada do esporte na sua vida, Alan. Se teve algum esporte anterior, se já foi direto na corrida de rua? Foi justamente isso também, Janice, que aconteceu comigo. Eu também jogava futebol, depois porque eu não cresci muito, né? Eu sou goleiro, né? Então eu fiquei aí nessa transição, aí eu fui pro futsal, que é o futebol de salão. Aí eu comecei a ficar no futebol de salão até 2014, quando eu ingressei 2013, né? Aí eu machuquei em 2014 que eu conheci a corrida, né? Sendo mais breve também. Minha primeira corrida foi em 2014, foi uma corrida noturna também. Foi ali na Ricardo Paranhos, né? O nome da corrida era Music Run. Aí eu corri, inclusive, hoje com a minha esposa, né? Com a Janaína. Então a gente participou junto. Foi através dela também que a gente começou a participar da primeira prova. Então, aí aí eu teve um tempo ocioso, que aí eu fiquei mais dedicado na faculdade e no futsal, até 2017, onde eu comecei a inserir mais, né? Que eu corria já no futsal, né? A gente faz aquele período de base ali, que tem que correr, então você começa a dedicar. Então, quem fala goleiro não treina muito, né? Treina demais aquela parte específica, então treina bastante. Aí a gente começava, e eu começava uma preparação antes, né? Eu já começava a corrida na esteira, a hora que chegava já na temporada, na pré-temporada, eu já estava um pouquinho acima ali, aí depois aí todo mundo nivelava, né? Porque goleiro tem essa parte, né? De trabalhar essa parte específica. Aí eu já joguei... Aqui em Goiás, assim, a gente fala, mas não é um profissional do futsal, mas como se fosse um semi-profissional. Então, eu joguei no Goiás, joguei no time de São Luís, joguei no Universo, nesses times, assim, né? Nessas equipes, que foi muito bom essa experiência. Fui 2 vezes vice-campeão goiano, fui de futsal, fui terceiro colocado no Jabs também, aí vice-campeão da Copa Goiás. Nessa parte da Copa Goiás eu tava já, se não me engano, tava machucado no Goiás em 2017. Aí já tinha acabado o curso de Educação Física, né? Concluído primeiro, nessa parte de transição concluí o curso de Educação Física em 2016. E aí a corrida ainda não era aquela parte, assim, mas sempre ficou algo ali específico. Eu não participava e já era aquela parte de acessibilidade de participar de corrida era mais complicado. Hoje a gente tem mais... Hoje em dia em Goiânia tem muito mais provas, né? A gente estava até conversando. O primeiro calendário, a primeira prova oficial em Goiânia era no finalzinho de fevereiro. Esse ano agora, você já tem esse ano de 2024... A primeira prova já foi em janeiro, então você já teve 6 provas assim, muito, muito próximas de até fevereiro. Então, no final de semana você tem 3, 4 provas. Então, hoje em dia tem muito mais provas. Acho que a pandemia também contribuiu muito para isso, né? Aí eu comecei a ingressar. Só fazer um parênteses aqui. Ontem, inclusive, eu estava conversando sobre as corridas, né? De 2017, quando eu comecei a ingressar mais nas corridas, a primeira corrida que eu participei foi lá no Parque Arena, foi uma corrida do Sesc Senat. Foi um amigo meu de trabalho que convidou também. Vai ter tal corrida, vamos participar lá? Falei assim, vamos. Aí eu fui, foi 5 quilômetros. Meu primeiro tempo que eu fiz foi 23,34, eu nem esqueço, né? Que eu sou meio um pouquinho didático, eu anoto o tempo tudinho, eu tenho uma planilha, né? Eu tenho, inclusive, mostrei o tempo, a distância que eu fazia. Aí eu fui ingressando nisso, né? Até domingo agora eu participei de 108 corridas, né? Não é um número muito grande em relação a muitas pessoas, e eu sempre gostei mais de distância mais curta. Mas eu já fiz umas loucuras com o professor Euler aqui também. A gente já fez umas loucuras aí de Várias. correr a volta do lago e fazer que a volta do lago, igual o professor mencionou, são 100 quilômetros. Então a gente já fez quarteto lá, já fez essa de revezamento. Já fizemos loucura para fazer uma outra maratona aqui também, sair de Goiânia lá para depois de Santa Bárbara correndo, fazendo umas loucuras. 50 quilômetros naquela época. Foi 62, né? 62 quilômetros. Que era muito chão aí. Foi desafios que a gente foi se superando aí também. Então, assim, hoje a corrida eu vejo assim, para mim ela faz parte de mim. Então, não era só algo momentâneo, porque muita gente começa algo assim, que vai na empolgação, na motivação, mas não, ela vai muito além disso, né? Na minha concepção também. Então, hoje ela faz parte, porque você tem que dedicar, não é só correr por correr, não é só lazer. Então, ela vai muito além. Falando um pouco mais dessa parte de atleta, né? De atleta amador, digamos assim, né? Porque atleta vai muito além, né? Vive disso. A gente é profissional da área, busca orientar o aluno em si da melhor maneira possível, né? Para capacitar, né? Não é só chegar a treinar por treinar, igual a gente já conversamos em outras horas, né?
E a educação física, ela foi inserida, né? Eu sou graduado, né? Eu tenho um curso antes da educação física em outra área. Aí a educação física, ela vem nesses momentos, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, que era o futebol, né? Na época, o futebol de salão. Aí a corrida, ela vem sendo inserida sempre em segundo plano. O exercício resistido, né? Sendo um complemento, para minimizar os tipos de lesões. Então, sempre tive esse cuidado. Só que quando eu fiz o curso de educação física primeiro, eu fiz a parte de licenciatura, que era mais voltado para a área da educação. Porque eu pensava assim, eu vou fazer na área do bacharel, vai ter uma data de validade. O professor, você não vê aquele professor de 40 anos na sala de musculação, você vê aquele novinho. Então, assim, eu pensava mais nisso, eu pensava no futuro. Então, eu sempre tive mais essa preocupação. Então, por isso que eu fiz primeiro licenciatura. Aí depois eu vim e fiz a segunda graduação, né? Aí eu fiz o bacharel em educação física. Aí igual a gente mencionou também, de outra hora que o professor estava já na minha banca, foi meu orientador. E também tem a especialização, né? Que é em docência do ensino superior, que também era meu sonho estar nessa parte voltada para a educação, né? Que é voltar mais para a parte da faculdade, né? Então, assim, eu pensava muito nessa parte da área da educação. Só que as coisas, né? A gente vai prevendo algumas coisas, né? Traçando alguns caminhos. Mas Deus também mostra o que a gente deve fazer. Então, tudo foi acontecendo, digamos assim, naturalmente. Eu não escolhi ser só o professor de corrida ou de academia, não. As coisas foram acontecendo. Professor de escolinha de futebol, que eu já fui também, coordenador, essas coisas assim. Então, foi tudo acontecendo naturalmente. Um processo mesmo, né? Então, eu fico muito feliz que a gente está nesse processo de evolução, conhecendo, né? Então, a gente se redescobrindo a cada dia mais. E meus alunos também estão nessa perspectiva, né? Eles criam mais expectativa que eu, né? Eles até brigam comigo, né, Jana? Então, assim, às vezes a gente fica assim, fica à mercê de muita coisa e às vezes a gente não faz bem feito. Por isso que eu até limito a quantidade de alunos. Hoje em dia, o nosso grupo está, digamos assim, mais compensado, mais fechado, né? Porque eu prezo muito isso, né? Esse acompanhamento também, porque é isso, é a conversa, o feedback que a gente faz. Então, é toda essa estrutura que a gente tenta dar para o melhor para o aluno, né? E com certeza isso para o aluno, eu falando como aluno, faz muita diferença. Você ter alguém ali te acompanhando de perto, dando feedback, ajustando certinho semanalmente ali o que você pode melhorar, o que você pode mudar. Isso faz muita diferença. Você falou sobre a acessibilidade da corrida de rua. E eu e a Gabriela, a gente ingressou nesse mundo há pouco tempo, né? Eu já corria assim, bem esporadicamente, só saía para correr e tal, uns 5 anos atrás. Mas que eu comecei mesmo a treinar para participar de alguma prova, tem 1 ano e alguma coisa, 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E aí a Gabriela veio junto comigo nessa. Eu quero entender de vocês, olhando o panorama geral da corrida de rua, o que mudou? Lá de 5, 6 anos atrás para agora. A gente sempre escuta falar que hoje tem bastante corrida e que antigamente era bem reduzido o número de corridas. Apesar dessa diferença de quantidade, o que mais que mudou na corrida de rua? Eu acho que muito por conta da pandemia, mas eu acho que antes da pandemia elas já vinham crescendo. Desde 2014, já tem estudos que mostram que a corrida todos os anos ela é o maior número de adeptos de prática de exercício físico por meio da corrida. E aí tem alguns fatores que influenciam bastante. Acho que o primeiro é o fator econômico. Então a corrida ela só precisa de um tênis. Por mais que hoje a gente discute muito, né, no valor dos tênis, mas para quem está iniciando ele não precisa de ter um tênis. Existem grupos de pessoas que treinam descalço, então tá tudo bem. Às vezes eu escuto muito alguns alunos discutir relacionado à questão de valores de provas, mas para quem quer correr não precisa de pagar uma prova para correr. O indivíduo ele só precisa de ir correr, né? Poder treinar. E ainda a gente percebe que a maioria dos alunos eles não tem nem assessoria de corrida. Exatamente. Então eles simplesmente vão para um parque, vai para um lugar seguro e correm. Então se a gente for comparar qualquer outra modalidade esportiva comparado com a corrida, ela sai muito mais barata, né? A prática do exercício de corrida ela acaba saindo muito mais barato. E hoje ela tem sido muito recomendada pelos médicos também, né? Então começa com uma caminhada, né? Então vai fazendo uma caminhada e aí naturalmente, por mais que os médicos e os ortopedistas eles discutem um pouco relacionado do qual a corrida pode influenciar negativamente articulações, né? Mas uma vez que você começa a partir da corrida,
o próximo passo começa a parte da caminhada, o próximo passo é a corrida. Então, acaba que isso vai saindo naturalmente. E eu acho que também muito a questão do qual tem sido falado bastante sobre a importância do exercício físico para a saúde. Né? Então, isso antigamente era muito mais vendido o exercício físico pensando na estética. E aí, talvez, quando a gente pensa na estética, a musculação talvez seja mais interessante. Né? Com a musculação, a gente consegue fazer a perda de peso, fazer o aumento da massa magra, gerar hipertrofia. Com a corrida, as pessoas elas não acreditavam ainda nisso. E aí, quando começa a vir, né, o impacto, a importância do exercício físico para a saúde, e tendo a prática da corrida, a prática da caminhada, um esporte mais barato, que vai ter benefícios para a saúde, eu acho que isso influencia bastante. E aí também vem a questão do poder econômico, né? Antigamente, criar uma corrida era muito mais para um marketing, era muito mais para pessoas que têm prazer em fazer, eram muito grupos que se reuniam e vamos fazer uma medalha só para a gente ter algo para lembrar deste momento. Hoje não, hoje as corridas elas são uma estratégia de ganhar dinheiro, né? São empresas que criam essas corridas. E aí, de fato, é por isso que vai aumentar os valores das corridas, porque agora tem profissionais organizando essas corridas. E aí isso também influencia muito. E aí também surge também a oportunidade de ter os professores de educação física para estar fazendo esse trabalho. Então, existe várias estratégias que estão contribuindo para a inserção dessas pessoas na corrida. E cada vez mais tem sido profissionalizado melhor. Então, antigamente eram grupos de corrida, hoje tem as assessorias de corrida, tem os treinadores de corrida. Antigamente existia os grupos que faziam provas de corrida, hoje tem empresas próprias que criam as corridas. Que claro que elas também estimulam as pessoas a correrem. Como o Alan falou, né, durante muito tempo em Goiânia, a primeira prova era em fevereiro, final de fevereiro aqui em Goiânia. Hoje em janeiro tem prova. Então aquela pessoa que ela está iniciando a corrida, se você vende para ela, olha, se você começar aqui em dezembro, talvez em janeiro vai ter uma prova, você consegue participar, só para concluir, ele já vai ficar mais feliz. Né? Então isso estimula a pessoa a praticar a corrida. E também os exames, né? A gente tem a oportunidade de ter alunos, por exemplo, que tomavam remédio para pressão arterial e hoje não toma mais. Uma vez que a gente consegue promover isso para aquele indivíduo, naquele meio que ele está, ele vai vender isso. Olha, eu não tomo mais e foi a corrida. Uma vez que ele começa a vender isso para as outras pessoas despertam a curiosidade de praticar o exercício para melhorar a sua saúde. Então, o fato de a sociedade também tem contribuído muito para mostrar para a gente o impacto que o exercício físico tem, especificamente aqui da corrida que a gente está falando, para a saúde, eu acho que isso tem contribuído bastante para estar aumentando essa quantidade de pessoas a praticar o exercício físico. Eu acho que essa parte de prova social que você falou, da questão da pessoa ter o resultado e através do resultado ela passar para outras pessoas, olha, a gente até já escutou, né, alguns relatos de pessoas que faziam uns de bombinhas para, às vezes, controlar uma asma, alguma coisa assim, e depois de começar a prática da corrida de rua especificamente, acabou parando, né, de usar, porque conseguiu controlar a respiração. Então, eu acho que isso tem um impacto muito grande nessa questão de aumentar, né, crescer cada dia mais esse movimento também. Porque a pessoa, ela vai querer uma prova de que aquilo funciona, né? E quando ela tem uma prova ali de uma pessoa que realmente passou por aquilo, ela vai querer também um resultado. E só para fazer um complemento também, o exercício em si, ele não só falo só da corrida propriamente dita, né? Do exercício resistido mesmo. Ele vai servir para duas coisas na sua vida. O médico ele vai falar, você vai fazer o exercício para tratamento ou também vai fazer para prevenção. Uhum. Então, é melhor você fazer o exercício para você prevenir do que você chegar lá depois, você vai ter que ir no médico primeiro para falar, agora você vai fazer o exercício para tratar. Então, tem essas duas vertentes. Então, antes você tá fazendo o exercício em si para fazer uma prevenção, uma futura prevenção, do que futuramente você ter que ir no médico primeiro para ter essa intervenção e falar assim, não, agora você vai fazer o exercício para fazer o tratamento. Então, isso é muito importante. A pessoa, igual a gente já conversou, de outra hora, assim, a questão de correr por correr, né, professor? Muita gente pensa assim, só vou calçar o tênis e vou correr. Não é bem essa loucura, né, que muitas pessoas falam. Não, é tudo um processo, igual você pegar primeiro, você pegar uma criancinha, ela primeiro ela vai aprender a levantar, vai ficar em pé, então depois engantear, depois caminhar, aí depois vai ter esse processo de começar a corrida. É a mesma coisa com a gente, não é chegar, pegar e correr, não. Você tem que vai conhecer seu corpo, você tem aquela parte de adaptação, você vai se adaptar para aquele início, né, para o início de todo o processo.
Até ver, assim, eu tenho essa concepção. Porque muita gente hoje em dia quer ir naquela empolgação no momento. Ah, a corrida tá virando modismo. Então não é perder essa linha, né? Não é porque é uma moda que, digamos assim, entre parênteses, né? Que é uma moda que muita gente está participando. Não, é algo para sua saúde, é algo, digamos assim, para o resto da sua vida. Então vai contribuir para vários fatores, né? Cardiovascular, em específico, né? Então tem toda uma preocupação. E também nada fazer em excesso. Aí depois você vai acontecendo naturalmente, né? Participar de competições dessas provas, começar a prestigiar também, às vezes, primeiro, né? Não, vou lá ver como que funciona, né? Ver igual os eventos que a gente estava até comentando antes. No primeiro semestre de Goiânia, você podia contar nos dedos, né? Quantas provas tinham, né? No primeiro semestre aqui em Goiânia. Agora, só que no segundo semestre já tinha um pouco mais de prova, né? Sim. Aí, então, assim, hoje em dia não. Hoje, no final de semana, tem 3, 4 provas. Você fala assim, mas que tanto de prova é essa, então? Eu vou nessa linha do professor também, ó. Eu creio que a pandemia fez isso também, né? Então, deixou a gente muito ansioso, ainda mais quem estava preparando. Muita gente começou a ter mais essa conscientização da saúde, né? Valorizar mais. Eu acho que a pandemia teve essa parte, querendo ou não, digamos, essa viradinha de chave, né, na nossa vida. Então, assim, eu creio que a pandemia contribuiu muito. Então, para melhorar, né, para melhorar assim, a parte da corrida em si, né? Uma das vertentes, né, que era só você começar com uma caminhada no parque, na rua, você não precisa ir necessariamente para a academia para fazer uma caminhada. Você vai para um parque, você pode fazer ali no seu quarteirão, da rua da sua casa. Então tem tudo isso, né? Essa questão de respeitar o processo que você falou é muito importante, a gente comenta muito sobre isso. Porque muita gente tem a concepção errada, tipo assim, a visão de que tem que começar... na primeira corrida, a pessoa tem que correr os 5 km. E aí, o que pode acontecer é que muita gente se frustra logo na primeira corrida, porque a gente sabe que se você não tiver treinado antes, você não vai correr os 5 km. E o que a gente mais vê, às vezes, também, é pessoas frustradas ou pessoas lesionadas justamente porque não passou pelo processo. Tipo, correu pouco tempo, e aí, não, mês que vem eu já vou fazer meia maratona. E aí você fala, tá aí o processo. Você respeitou? Tipo, e o treino você fez? Então, essa questão de respeitar o processo, até para evitar lesões, eu acho que é extremamente importante. Exatamente. Eu tenho alguns alunos, professor, que, nossa senhora, dá até puxar a orelha. É um processo. Não quer fazer uma meia no final do ano. Calma, vamos devagarzinho, esperar uns 2 anos ali, é tudo um processo. Porque, na verdade, não é só fazer a tal distância, uma meia maratona ou uma maratona, né? Eu imagino assim, você vai construindo, o professor também tem que ter isso, né? A gente, né, você tem que conhecer o aluno, falar assim, você já correu? Qual que é a maior distância? Por isso que a gente faz assim aquela ficha de anamnese, para conhecer um pouco, né? Então, aquele primeiro contato sobre o aluno mesmo, o que ele vai passar. Só que a questão de tudo isso que engloba esse conhecimento do aluno consigo mesmo. Ele ter essa autonomia também corporal, né? Ele saber o quão real é esse sonho dele. Se é realmente para daqui 6 meses, ou se é daqui para 1 ano. Porque ele vai ter que entrar numa concordância, nessa parte de verbalização mesmo com o professor, para eles entrarem num comum acordo, né? Então, essa volta de feedback, essa conversa, ela é muito importante. Então, assim, eu imagino, eu gosto mais, o processo evolutivo do aluno, ele é mais na conversa do que no próprio treinamento. Porque essa parte de verbalização, que é onde que você vai evoluindo. E sempre porque... A gente usava isso muito na faculdade, né? O treinamento resistido, o treino em si, ele não tem uma receita de bolo. Você tem que fazer ajustes para que o processo ele seja sempre crescente. Claro que tem aquelas partes que ele vai estagnar, que vai regredir, mas a tendência é sempre crescer, até chegar no limiar mesmo. A hora que ele chegar naquele platô, aí tudo bem. Aí, então tem todas essas etapas. A gente não pode querer, digamos assim, pular etapas. Então, a gente fala assim de 5 km, mas 5 km é uma prova de fundista, então gera uma distância muito longa, porque tem as etapas, né? Tem a prova de velocidade, tem aqueles meio fundo e tem os fundistas. Você fala, são só 5 km, mas porque tem prova de 42. Não, é porque os 5 km já é uma prova longa. Ela já é longa, então já, querendo ou não, é uma distância longa. Você tem que fazer um esforço durante algum tempo. Aí cada um vai fazendo o seu tempo de acordo, né? Mas, assim, ela é uma prova já longa, então não é fácil correr 5 km. Imagina 10 que já é o dobro. E 21,97, que é 4 vezes mais. Então, assim, é muita coisa, é todo um processo, né? Mas o que eu tenho percebido, e eu acho que é um problema que a gente tem que tomar bastante cuidado, que isso é as redes sociais. Então, hoje as pessoas, elas querem se desafiar, não é por conta delas, eles querem se desafiar por conta das redes sociais.
Então, aquela necessidade de ficar publicando os meus tempos, né, as minhas distâncias, que está fazendo as pessoas pular um pouco de etapa. Ontem, a primeira vez que uma aluna fez os 21 quilômetros, né, foi na prova de domingo, e ontem ela já chegou falando assim, e aí, agora já podemos sonhar com os 42? Eu falei, não. Eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer é melhorar seu tempo nos 21, pegar lastro para fazer provas de 21 para depois começar nos 42. E aí, por que vem essas perguntas? Esses desesperos em fazer essas provas? Por conta das redes sociais, por conta das comparações. E isso tem se tornado um problema muito grande para a gente, né, para nós professores, que é esse poder que nós temos que ter, né, muito mais de psicólogo, de mostrar para a pessoa que não precisa de se desesperar, né, que você vai chegar um momento que você vai conseguir fazer, mas existe um período de tempo para você treinar. Na minha época, eu costumo falar isso para os meus alunos, já tem mais ou menos uns 12 a 14 anos que eu corro. Na minha época, eu não sabia o que era pace. Entendeu? Eu ia correr e não importava com o tempo, né? Nossa, qual foi o tempo que você fez a primeira prova de 5 km? Sei lá, velho, né? Não sei, não era preocupado com isso. Eu queria ir lá e terminar a prova, né? Hoje não dá mais. Hoje o aluno, a primeira coisa que ele vai fazer antes de correr é qual é o tempo da minha faixa etária? Qual é o tempo que eu tenho que fazer 5 para ficar em terceiro, para eu ficar em segundo? Né? Isso não dá. Primeiro você tem que pensar em começar a correr. Né? Primeiro você precisa de fazer uma base muscular. Todos os meus alunos que me procuram para correr, a primeira coisa que eu indico é: você faz treinamento de força? Não, então primeiro você tem que fazer musculação. Você vai se preparar para ganhar uma base muscular primeiro, para a gente reduzir os riscos de ter lesões, para depois a gente pensar em iniciar a corrida. Então começa aqui, né? Mas hoje, muito por conta dessas redes sociais, aí a gente está queimando a etapa. Antigamente, era relatado que para um indivíduo começar a fazer uma maratona, ele tinha que ter no mínimo 25 anos. Antigamente não era recomendado uma pessoa de 18 anos correr. Claro que eu sei que isso mudou, né? Hoje a gente tem ultramaratonistas, hoje a gente tem atletas que fazem prova de triatlo, que vai lá e faz nada, né? Pedala e depois vai lá e faz 42 com 19 anos. Mas ele é um atleta. E aí a gente precisa de também conscientizar os nossos alunos que existe o indivíduo atleta e existe o indivíduo amador. E o amador, ele nunca pode se pensar que ele é um atleta. E ele não pode querer que os treinamentos dele sejam igual ao treinamento de atleta, né? Porque o atleta, a única coisa que ele faz é treinar, dormir e recuperar. Nós precisamos de treinar, dormimos pouco, se tem filho tem que cuidar do filho, come mal porque não tem horário para comer, às vezes não tem nem condição financeira para comer, e ainda tem que trabalhar. Né? Em que momento você vai se recuperar? E poucos fazem a sessão de recuperação, né? Que os atletas sempre fazem. Então, a gente precisa de ter esse cuidado, e aí eu acho que, graças a Deus, as assessorias de corridas elas têm crescido bastante, né? Tem se profissionalizado bastante. Antigamente era grupos, hoje não, hoje tem profissionais que eles conseguem entender o aluno, né? Ter um momento para sentar, conversar com o aluno. A partir dessa conversa, a partir de avaliações físicas, a gente consegue traçar um caminho, né, que é fazer a periodização para ele chegar em determinado objetivo. Antigamente isso não acontecia. Antigamente, treino para 5 km, todo mundo igual, vai lá e desce o pau. Né? Para 10 km, todo mundo igual, vai lá e desce o pau e vai fazer os 10 km. 21, todo mundo... Hoje não. Hoje tem um aluno que quer correr 5 km, que ele tem uma estrutura diferente de periodização, que pode ser uma para o Alan, uma para você e uma para mim. E aí o jeito que a gente vai escolher essa periodização vai ser baseado em como você chegou. Você fazia outros esportes antes? Opa, pode ser um modelo diferente. Nunca fiz. Opa, pode ser um modelo diferente. Faz treinamento de força? Opa, pode ser um modelo diferente. Qual é a sua avaliação, né? Qual é o seu condicionamento físico? Opa, tem que ser uma periodização diferente. Hoje, a gente tem feito bastante isso, né? Os profissionais, eles estão melhores preparados para conseguir fazer isso, que antigamente não fazia. Né? Então, agora, eu acho que o maior desafio é conscientizar os alunos a ter essa calma, né? Ter um pouco mais de calma para chegar nos 5 km, nos 10, nos 21, nos 42. Porque, pelo menos pensando nos profissionais, a maioria dos profissionais hoje já tem uma bagagem, já tem um conhecimento para que eles consigam fazer isso. Eu acho interessante, porque a maioria das pessoas queimam etapas, né? A gente percebe que a pessoa não começa a treinar para participar de uma corrida de rua. Ela primeiro participa da corrida de rua, depois vou pensar se eu vou treinar ou não. Exatamente. E quando eu conheci o professor Euler, eu queria fazer 42. Coloquei na minha cabeça que não, vou fazer os 42 esse ano e já era. E aí eu fui conversar com o Alan, com o Euler, e eles me falaram que não,
vamos esperar um pouco, vamos criar uma casca aí, vamos fortalecer um pouco para depois chegar nesses 42 bem. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Qual que é o momento de fazer esses 42? O cara começou, faz 5 ali bem, faz 10 mais ou menos. Em quanto tempo que ele pode chegar nesses 42? Sim, tempo é muito de indivíduo para indivíduo, né? Eu costumo dizer que tempo é muito de indivíduo para indivíduo. Talvez alguns vão fazer um pouco mais rápido, alguns um pouco menos. Isso vai depender do lastro dele, né? Como a gente comentou anteriormente, tem vários alunos que eles já chegam com uma bagagem de outro esporte. Então, um aluno que já chega numa bagagem da corrida, do futebol, pode ser diferente. Um aluno que chega numa bagagem do crossfit pode ser diferente. Então, isso depende muito. Mas o que eu tenho como regra, e é isso muito baseado em alguns autores, não é o Euler, né? O indivíduo, para ele estar preparado para fazer um treinamento, para se preparar para fazer uma maratona, ele tem que ter participado de um ciclo de treinamento de pelo menos 6 meia maratonas. Então, não é ir lá e fazer 6 meia maratonas, não é ir lá e fazer 6, 21. Ele vivia esse ciclo. Então, geralmente, a gente prepara um aluno 12 até 18 semanas para fazer 21. Então, faz 6 ciclos de preparar para fazer esses 21. Aí ele vai estar com casca para ele ter condições de se submeter a um treino para uma maratona. Por quê? Vai acontecer uma progressão do volume do treino, né? Ele vai ganhar uma força muscular, ele vai melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório, né? Ele vai ter as chances de reduzir as lesões por conta desse processo de aumentando gradativamente esses volumes. Então, é algo que eu tenho de regra. Então, tem alunos que eu já sugeri outros treinadores, porque chegou lá, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu falei, olha, então comigo não vai fazer. Então, você pode fazer com outro profissional, que eu não tenho segurança para fazer isso contigo, né? Eu não vou submeter a você fazer esse processo. Pode ser que ele faça antes? Pode ser que ele faça antes. Só que corre o risco de machucar, de lesionar no meio do caminho, corre o risco dele frustrar e não conseguir fazer, corre o risco dele terminar a prova num tempo muito mais alto do que ele esperava e ele não gostar. Pode ser que ele termine a prova, mas ele termina frustrado, né? Fez os famosos 30 quilômetros da prova. Nossa. E depois, né, quebrou, não consegue mais e só fica andando durante a prova. Será que ele vai estar motivado, estimulado para continuar treinando? Pode ser que ele fique frustrado. Sim. Então, eu prefiro, né, trabalhar com essa margem de segurança para o aluno para que ele consiga fazer. Nessa mesma semana também, né, vindo dessa prova de 21, a gente tem um aluno que ele é um pouco mais velho e ele está desesperado para fazer uma maratona. Ele ia fazer de Porto Alegre, não deu certo, né, por tudo que aconteceu. E aí tem a prova de agosto, né? Aí ele, se o Euler autorizar, tô dentro. Falei, velho, você tá dentro para quê? Qual é o ciclo que você está vivenciando para fazer uma prova? Né? Então, ainda não está no tempo hábil para fazer essa prova. Quer fazer uma prova? Vamos nos planejar. Né? Então, a gente tem quanto tempo para fazer essa prova? Aí dá para a gente fazer uma periodização. Mas antes de fazer essa periodização, eu acho que a gente precisa de respeitar esse processo, esse ciclo. Né? Então, cada um vai ter o seu tempo. Pode ser que eu faço e vou emendando de 3 em 3 meses, né? Fazendo provas, ciclos de 21. Mas pode ser que eu faça um ciclo de 3 meses. Olha, né, por algum motivo, está muito corrido. Esses 2 meses aqui eu quero dar uma descansada, diminuir um pouco o volume e vai fazendo os outros ciclos. E aí vai ter um período maior ou então vai ter um período menor. Mas pelo menos vivenciar esses 6 ciclos eu acho que é o ideal. E baseado nisso, então, seria aí uma média de 3 anos e meio até a pessoa chegar no ponto de, não, agora eu tô... Mais ou menos. Preparado. Sabe quanto tempo que eu demorei para fazer a primeira maratona? 10 anos. E quando eu fiz, eu achei que eu não estava preparado. Mas esse é o Euler, né? Sim. Então, tem pessoas que vão fazer em menos tempo. Né? Mas eu achei que eu não estava preparado ainda. Tanto quanto professor, né? Tanto quanto atleta. Eu achei que eu não estava preparado. Não significa que os 10 anos não foi o suficiente. Significa que durante esses 10 anos eu não treinei o suficiente para chegar lá. Então, 3 anos e meio? Beleza, pode ser 3 anos e meio. Mas pode ser 2? Pode, mas talvez 10 anos não é o suficiente. Como que você está encarando, de fato, esse processo de treinamento. Né? Esse lastro de treinamento de força, de ganhar força muscular, né? E de ir fazendo um ciclo de treino com qualidade. Alan, para você, como que foi chegar nos 42? Eu vou contar um pouco da história e vou acrescentar um pouquinho também, professor. A questão da maratona, quando a pessoa está decidida, ela tem que ter tempo, né? Ela tem que falar assim, você está decidido. Quando ela já tem todo esse processo, né? Já está bem encaminhado, aí nessa parte final tem que ter o tempo necessário, porque
a preparação, eu digo assim, a mais fácil para treinar é a maratona. Por quê? Porque você já treina mais limiar, você já treina mais controlado. Então, são os ritmos, as zonas mais confortáveis para o seu corpo. Só que ele acaba sendo mais exaustivo porque são treinos longos. Então, você tem que ter Isso é uma dificuldade até para o professor, né, professor? Quando vai fazer as preparações, Tem né? tempo. Porque no mínimo que você vai treinar por dia, que você precisa, é de 1h30, 2 horas, no mínimo, por dia, só para o treinamento. Só que aí você tem aquela parte que seu corpo vai recuperar, que demora um pouquinho mais. Então, tem todo um processo. Claro que a gente não deve pular etapas. Mas tem aluno que é muito ansioso, muito precipitado, então quer pular bastante etapas, né? Então, faz um recorte, ó, faz o recorte aqui e quer juntar tudo de uma vez. Então, isso não acaba sendo legal nem para a saúde. E no meu caso, quando eu fiz a minha primeira maratona oficial, eu consegui ter uma bagagem de volume adequado. Eu falei assim, não, agora eu tô condicionado a fazer tal. Então, eu demorei 6 anos para fazer a minha primeira maratona oficial, né? Então, foi um pouco mais de 6 anos. Então, assim, é todo um processo. A hora que eu falei assim, agora eu tô determinado, eu vou treinar e vou fazer isso. Aí você já vem, só que você vem de vários ciclos. Porque essa parte da periodização ela é toda importante. E assim, eu sou um pouquinho meio rigoroso até comigo mesmo, né, nessa parte de periodização. Porque assim, a gente às vezes poderia ser até maleável, né? Então, só que eu sou mais rigoroso ainda, eu sou rigoroso com meus alunos. Puxo a orelha mesmo assim na maciotinha, mas comigo eu sou mais rigoroso ainda, porque a gente, querendo ou não, acaba sendo exemplo de forma indiferente, né? Porque às vezes ele vai observar as atitudes. Então, assim, a questão é isso. Eu demorei pouco mais de 6 anos para fazer a primeira maratona, mas eu tive aquela consciência de estar preparado. Falei assim, não, eu vou me dedicar para tal. Aí eu fiz a minha primeira maratona no ano passado. Mas, claro, foi vários processos, foi várias minhas maratonas aí nesse ciclo. Você conseguiria correr antes? Corre. Só que, assim, se preparar é diferente. Então, você tem porque você vai se preparar. Então, você vai se condicionar para aquilo. Então, assim, é todo um processo, você vai reorganizar toda a sua logística, fazer todo um alicerce ali mesmo, né? Então, essas partes dos macrociclos que a gente vai fazendo é muito importante, né? Porque, às vezes, igual, a gente vai organizando esses mesociclos, até mesmo os microciclos, né? Que são etapas. Um atleta olímpico vai preparar, ele faz um ciclo de 4 anos para fazer aquele que a gente fala que é o ciclo olímpico, né? Eles treinam 4 anos para fazer uma prova, por exemplo, 200 metros, 100 metros. Então, assim, é um ciclo olímpico. Você fala assim, é igual todo mundo pega a referência assim do Usain Bolt, né, para correr. Sim. Ele se preparou a vida inteira para correr em menos de 10 segundos, né? 9,53, se eu não me engano. Então, ele se preparou a vida inteira. Você pensa assim, mas é um processo. Então, a gente não tem que pular etapas. A gente tem que ter aquela paciência. Não é da noite para o dia. Então, é igual a gente fica falando, né? Do processo de correr por correr. Não, seu fazer por fazer, né? Que a gente utiliza muito isso. Fazer por fazer você não faz bem feito. Então, você vai fazendo toda aquela construção. Então, seguir uma periodização. Por isso fala, a prescrição é para periodizar, para organizar, estruturar de acordo com a sua realidade, né? E hoje eu falo assim, hoje qualquer um faz uma maratona, né? As provas hoje de maratona, elas têm um período de 6 horas para terminar. Se você fazer caminhando, você terminou a maratona. Agora, que jeito que você quer terminar essa maratona, né? E aí eu acho assim, acho que um dos maiores desafios, né, de um corredor é a maratona, né? Poucas pessoas pensam em ultra, mas eu acho que todo mundo que inicia na corrida, ele tem aquele sonho de fazer essa maratona. Por mais que ele fale que não tem, você sabe que lá no fundinho, assim, você sabe que ele... mas se der, né, acho que eu faço essa maratona. Só que, o que é fazer essa maratona para você? O dia da prova, eu acho que é o mais fácil, né? É o resultado. É o resultado, então assim, tá tudo bem você fazê-la. Agora, eu acho que o maior desafio é você vivenciar um ciclo de uma maratona. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela não treina, que ela não faz um ciclo de treinamento para uma maratona e fala, eu sou maratonista, fiz uma maratona, eu não intitulo esse cara como um maratonista. Eu vou intitular um cara como maratonista quando ele viveu esse processo. Então, sei lá, ele vivenciou 12 semanas, 18 semanas de vivenciar o processo para fazer essa maratona. Aí tudo bem, aí eu acho que eu posso, mesmo ele não completando a prova, eu posso considerar que ele é um maratonista, que ele vivenciou esse ciclo de maratona. Agora, sei lá, para fazer é tranquilo, né? A gente caminhando, a gente consegue fazer ela. Então, tá sossegado. Agora, viver esse ciclo, aí ele já é um pouquinho diferente. A questão é qual assim,
a lembrança que você quer ter no final Sim, dessa experiência, sim. né? Porque eu falo muito essa questão também. Fazer uma maratona, uma meia maratona pra caminhar, tá bom, você podia ter feito isso sem fazer uma prova de Sim. maratona. Então, não sei, assim, dependendo muito, não faz muito sentido, né? E eu acho que é o ciclo de treino. E tá tudo bem a pessoa terminar em 6 horas. Não tem problema, não. Eu acho que se ela se planejou para terminar em 6 horas, tá tudo bem. Do mesmo jeito que tá tudo bem quando o cara termina em 3 horas. Né? Qual foi o desafio que ela teve para conseguir terminar em 6 horas? Né? No Então tá tudo processo, bem. né? Foi um processo e ela conseguiu. Mas ela planejou. Então, se ela planejou e com todas as dificuldades ela terminou em 6 horas, tá tudo bem. Agora é diferente de uma pessoa que ela só saiu e foi e fez. Entendeu? Como tem malucos aí que vai sair do nada e vai fazer em 3 horas e 10, né? E tá tudo bem. Então, o tempo ele é o de menos aqui. Eu acho que não tem problema no tempo. Mas o que a gente tem que vivenciar é esse ciclo de treino, que eu acho que é o mais importante, né? Interessante. A gente pediu pro Dr. Euler e pro Alan trazer alguma medalha, algum objeto que representasse e significasse muito para eles, de alguma prova. E agora eu quero que vocês mostrem e falem um pouquinho. Eu primeiro? Vamos lá, começa com o Dr. Euler. Tá ficando fácil pra você. Que bom, professor. Ó, eu trouxe 3 porque eu acho que representa 3 ciclos da minha vida dentro da corrida. O primeiro é a Volta do Lago, né? Então, esse foi um troféu que a última prova que a gente fez, que inclusive foi a última prova da Volta do Lago, a gente conseguiu ficar em 3º colocado, eu acho. Por que eu trouxe ele? Ele representa a família, né? A família que nós construímos a partir da prática da corrida. Então, foi a partir dessa Volta do Lago que a gente conseguiu encontrar vários amigos, né? Eu não considero amigos, eu considero loucos pela corrida, que se dedicam a ficar um final de semana, né? Sábado e domingo, juntos para praticar o esporte. Então, foi a partir dali que a gente consegue se relacionar com pessoas, né? Conhecer melhor as pessoas. Então, o Alan, ele teve a oportunidade de uma vez ir com 2 vezes? Foi 2019. Foi uma, teve a oportunidade de uma vez com a gente, né? E aí eu percebo o qual é legal, né? Essa troca que acontece, né? Porque lá vai ter profissionais da área de educação física, lá vai ter pessoas simples, mas que a gente, dentro daquele final de semana, a gente vai conversar e vai discutir sobre corrida e vai vivenciar aquele desafio, né? Então, isso representa a família. E a nossa assessoria, ela surgiu a partir dessa Volta do Lago, porque foi quando, em alguns momentos, algumas pessoas que treinavam de forma aleatória, né, corria, e olha, não, então para a Volta do Lago vamos tentar se preparar, né, vamos tentar treinar para a gente melhorar o nosso tempo, e aí pensando nisso, olha, você prescreve para a gente começou prescrevendo assim, muito de um modo generalizado. Até a gente já foi com um grupo de corrida que antigamente chamava EAC, né, que é Euler Alves Cardoso, e aí foi a partir dali que os próprios alunos falaram, olha, você precisa de montar uma assessoria, né, não dá pra gente ficar aqui só com esse grupão, vamos montar uma assessoria. Então, e aí a gente tenta trazer a cara da nossa assessoria como uma família, como um grupo de pessoas que se desafiam por meio da prática da corrida e que automaticamente melhora a sua saúde, melhora a sua performance, né, por meio da prática da corrida, mas de uma forma mais prazerosa, né, que de fato a gente tenta fazer algo como se fosse uma família mesmo. E aí o outro troféu, ele representa a minha família de eu, a Marcela e o meu filho, né, que desde quando o Estevão nasceu, tanto eu quanto a Marcela, nós somos apaixonados em corridas. Eu costumo dizer que eu encontrei a Marcela correndo, eu corri atrás da Marcela, né, pra gente se conhecer. Que de fato isso não é uma mentira. E aí, desde quando o Estevão nasceu, a gente não consegue fazer as provas juntos, né? Ou eu corro com o carrinho, ou ela corre com o carrinho, pra gente levar o nosso filho, porque a gente não tem rede de apoio. E essa prova em específico, foi a primeira prova que a gente conseguiu correr sozinho, né? Que foi uma prova de revezamento, aí ela fez a primeira parte, depois eu fiz a segunda parte. E ela sofreu muito, né, nessa prova, que foi aquela que choveu bastante. Né? Então, ela estava na primeira parte da prova, e aí foi lá no autódromo, e estava chovendo muito, e a distância dos 21 é uma prova que é a prova que ela mais gosta, que ela sente mais prazer em fazer, que ela mais domina, e ela sofreu demais, porque pegou muita chuva, muito frio, e ainda aí pegou um pouquinho de sol, vento. E aí, quando ela terminou essa prova, ela terminou tão desgastada, assim, tão fadigada, que eu falei, caralho, né, eu preciso de morrer aqui para compensar o que ela fez. E eu não estava fazendo ciclos de meia maratona. Na época, eu estava treinando para fazer um triatlo. Então, meu volume estava muito baixo, né? Eu falei, pô, só vou para fazer a prova para acompanhar. E essa é a oportunidade de a gente fazer uma prova sozinhos, né? E aí, quando eu vi ela
tão fadigada quando ela me entregou o chip, né? Que eu falei, não, eu vou me matar aqui e vou dar a vida para fazer essa prova. Eu vou honrar essa mulher, né? E aí a gente conseguiu, né, pegar esse troféu. Então, um representa, né, a família de corredores, outro representa a nossa família. E a outra aqui, ela representa o desafio da maratona, né? Que foi a minha última prova de maratona. Foi a minha 5ª maratona, então um desafio pessoal, né? Próprio, né? Como a gente estava comentando, por conta das atividades diárias, né? Trabalho em 2 universidades, tem assessoria de corrida, tem alguns alunos de personal, pai, né? Marido. Então, eu tenho pouco tempo para correr. E eu sempre me desafiei a pensar assim, eu preciso de organizar uma estratégia, né, uma periodização, cujo qual eu consigo fazer em um período curto de tempo para que eu consiga fazer a maratona. Porque eu sempre coloquei o desafio de fazer pelo menos uma maratona por ano. E aí eu tenho os desafios de final de semestre, eu não consigo treinar com qualidade, tanto no meio do ano, né, eu não consigo quando vai chegando no final do ano. E aí veio essa prova que foi em abril, que aí eu tive um tempo hábil, né, para treinar, porém eu não conseguia fazer muito volume. Então a gente costuma dizer que o volume semanal para fazer uma maratona aí é uma média de 60, 70, 110, sim, né, 150. Essa prova eu fiz com volume de 54 quilômetros semanais, então foi bem baixo o volume. E eu fiz um tempo que eu considero legal, né? Considerando que eu queria fazer em 3 horas e 50 e eu consegui fazer em 3 horas e 41. Então foi um desafio pessoal que eu me propus a fazer e que deu bem certo. E aí eu tô cada vez mais tendenciando a fazer treinos, pensar em fazer treinos com qualidades melhores e começar a pensar em que não precisa fazer tanto volume, né? Se a gente vem com uma base legal, até para fazer uma maratona, se a gente estruturar uma periodização com qualidade, dá pra gente fazer com um volume mais baixo, que aí seja mais acessível para todos. Bem interessante. Então, essas 3 aí. É uma história, né, professor? Também. Cada uma, na verdade, cada prova tem uma história, né? Cada prova é uma história. Por isso que o ciclo de uma maratona, na verdade, legal, é importante, que você vai trazer memórias. Então não é só uma medalha, não é só um troféu. Cada conquista que você faz tem um processo, né? Então, por isso que é importante você participar daquele ciclo até você chegar para tal, né? Eu trouxe também, foi de uma maratona, né? Foi da maratona de Porto Alegre, o ano passado, né? Até consegui concluir, também teve etapas, né? E ela ficou tão emblemática também que eu fiz um quadro, né? Que eu fiz um quadro para colocar aqui assim. Ótimo. Aí eu fiz um quadro para não deixar marcado mesmo, né? Porque o que acontece? Eu fiz uma periodização de 14 semanas para fazer essa maratona. Primeira maratona. A primeira maratona também, né? Então eu fiz esse macrociclo. Só que 2 semanas antes eu machuquei. Então ela teve uma história assim de superação no final. Então eu tive que correr contra o tempo, né? E foi fazendo um treino leve, quando que a gente busca reflexão, buscando estratégias. Então, assim, esses treinos da maratona, por isso que eu falo, os treinos a gente consegue refletir muita coisa. E faltando 2 semanas, né, eu machuquei a minha panturrilha esquerda. Aí já começa a preocupação, será que eu vou conseguir fazer? Aí você já começa a correr contra o tempo, né? Aí eu comecei a fazer a fisioterapia, já fui fazer ressonância, ultrassom. Aí ainda bem que não deu nada, mas fiquei cuidando. E na semana, assim, da prova, eu ainda tinha aquele receio que ainda dava aquela fisgadinha, né? Aquele desconforto, mas ainda continuei fazendo todo o processo. Até conseguir, na semana da prova que eu ia viajar no sábado, na quinta-feira que eu consegui fazer a ultrassom da panturrilha, né? Então o médico falou assim, não tem nada. Ele fez lá assim, eu falei, graças a Deus, né? De qualquer jeito eu ia, não tinha jeito. Toda a preparação. Então, assim, ela foi especial porque foi a primeira. Tem toda uma história envolvida, não é apenas só a medalha ou o quadro em si, ele simboliza, né? Sim. Mas o que a gente vivencia, essa história toda, que ela é mais legal de tudo, né? Então, dos treinamentos, daquela de partilhar, de conviver, porque na minha concepção também, a corrida de rua, a corrida em geral, né? Ela simboliza isso, é socializar, conversar, trazer essa roda de conversa, comentar histórias, comentar fatos, né? Então, cada história, você pegar cada momento aqui do professor, tem um fato que é muito bacana pro pessoal. Então, cada história, pessoal. Então, aqui, essa maratona, ela simboliza muito para mim, porque foi minha primeira também, né? E foi um processo. Então, de tudo que eu fiz, de tudo que eu partilhei, né, nessas etapas aí do macrociclo, foi importante.
Então eu trouxe uma coisa assim, eu fiquei até com vergonha de trazer o quadro assim, mas eu falei que é tão bonito também que eu fiz, né? Porque representa muito, né? E ainda no final da maratona ainda teve uma coisa que deu aquele gatilho, né? Que eu senti a panturrilha fisgada na panturrilha. Aí quase que eu parei faltando quase 2 quilômetros para acabar a prova, né? Para finalizar. Eu tive que parar, fazer uma massagem e continuar. Aí eu falei, vou terminar. Ainda. Eu acho que foi até minha esposa que gravou. A hora que eu terminei a prova, eu tava já puxando a perna. Então, assim, claro que teve muita superação, mas também teve muita lembrança boa. Então, cada quilômetro você lembrava, foi desse momento, esse aqui eu vou fazer por isso. Então, assim, a gente vai lembrando de cada etapa. Então, o importante é isso, né? Então, acho que um momento que fica guardado na cabeça da gente, na memória. Não tem uma outra coisa, assim, mais que especial no ciclo, porque a gente sonha em fazer uma maratona e a gente não sabe quando vai fazer, né? Porque é algo que pode ser longevo. Então você tá falando assim, não, daqui 5 anos, mas daqui 5 anos é muita coisa. Então, assim, 6, 7, eu esperei mais de 6 anos para conseguir fazer uma maratona. Então, assim, eu fiquei muito feliz também de ter conseguido concluir e ter uma história para contar também, né? Falar assim, que partilhar a história também da corrida que tem dificuldades, porque a gente encontra dificuldades todo dia no treinamento, encontrar horário para treinar, né? Que essa é a dificuldade que a gente tem, porque eu friso isso muito com meus alunos, porque a gente não é atleta profissional, a gente é atleta amador porque a gente se dedica, porque a gente tem que trabalhar, é pai, muitos são pais, né? No caso, eu ainda não tive esse privilégio, né? Mas muitos são pais, têm família, têm a esposa, então tem todo esse processo. Então você tem que, querendo ou não, você tem que, além da corrida, você tem outros afazeres, né? Então esses outros afazeres também são importantes. E a corrida ela é um complemento, mas que motiva. Então essa parte da motivação, desse empenho que a gente tem, acaba sendo importante, que já faz parte da gente, né? E uma coisa legal, Alan, que a gente tem que refletir, principalmente quando a gente pensa em provas longas, é que a corrida é uma coisa muito louca que você treina. É uma prova individual, mas que na maioria das vezes você treina em grupo. É uma prova que você sente prazer em treinar em grupo, mas no final de tudo você faz ela sozinho, mas quando você está fazendo ela sozinho, você está pensando em todo mundo que te ajudou até chegar lá. Exatamente. Então, você sempre vai representando um grupo de pessoas, né? Então, isso é fantástico. E o ciclo de maratona, ele é tão, assim, louco, que a gente não pensa o quanto ele estimula nós, né? E eu falo assim, nós de um modo geral. Por exemplo, aqui em Goiânia a gente tem uma dificuldade muito grande de ter espaços para treinar, né? Então, quando eu faço os meus treinos, a maioria dos meus treinos é 4 horas da manhã, né? 4h30 da manhã, e aí eu ficava assim, caralho, né, velho? É onde eu vou girar, né, num local desse. E aí eu sempre me deparava e lembrava, velho, o Alan corre numa pista de 400 metros, o maluco dá 32 voltas, né? Eu posso também, né? Então, assim, eu falo assim, é tão legal a prática da corrida que ela acontece essas trocas. Então, você vê uma pessoa fazendo, olha, se ele conseguiu fazer, por que eu não consigo, né? Então, a gente, na verdade, tem muitas pessoas que têm a vontade, que têm o sonho, que têm o desejo de fazer, mas elas esbarram no si, né? E aí tem exemplos que falam, olha, você pode deixar o si, você pode ir lá e conseguir fazer, que tem um monte de outras pessoas que vem fazendo, né? E que mostra pra gente que é possível fazer. Então, isso eu acho que é fantástico, né? É um esporte que parece ser individual, mas ele é o esporte mais coletivo que existe na face da Terra. Exatamente. É isso aí. A gente agradece demais pela presença, por ter aceitado o convite aí para participar com a gente, contar um pouco da história de vocês, falar um pouco da perspectiva de vocês sobre a corrida de rua. Quero que vocês deixem as últimas considerações, deixem o Instagram de vocês também para o pessoal que assistiu acompanhar vocês pelas redes sociais. Primeiro, eu só quero agradecer, né, o convite de todos vocês. Agradecer a presença do Alan, né? Eu acho que foi uma oportunidade super legal. Eu gosto muito de ver os meus alunos crescendo, né? A gente leva os nossos alunos como filho, né? E ver o Alan, né? A Janaína, né? Como eles estão crescendo, eu acho que isso mostra pra gente que o trabalho, né? A sementinha que a gente está plantando está dando certo. Fico muito feliz pelo que eu escuto sobre você, Alan.
Eu acho que a gente precisa, né, de profissionais com qualidade trabalhando dentro da área da educação física, dentro da área do esporte, dentro da corrida. E eu fico... Tem pessoas que acham ruim de ver os alunos, né, evoluindo, né? Eu, na verdade, eu fico honrado e eu estimulo o máximo possível para os alunos para que eles evoluam e estejam juntos, né? Então, parabéns por esse processo, por você estar evoluindo. Mais uma vez, agradecer a vocês e deixar o nosso Instagram, Dr. Euler Alves, Dr. Euler Cardoso. Quem quiser seguir, segue a gente lá que de vez em quando, sempre que possível, a gente dá alguma dica aí para corrida e a nível de exercício físico. Muito bom. Eu agradeço, né, também. Fiquei muito feliz mesmo, pelo convite, ainda mais partilhar com o professor Euler, né? Que a gente se conhece já tem 6 anos aí, graças a Janaína também, né? Foi. Graças a Janaína também. Então a gente sempre, quando pode, conversa, só que o tempo é muito corrido. Agradeço de verdade também a vocês, né? Que a gente vê essa intervenção graças ao Helenilson também, né, Janilson? Essa mediação dele também, que fez a gente conversar também, né? Partilhar. De coração, fico muito feliz de ter participado, apesar que eu sou um pouquinho tímido também dessas... Então, assim, essa experiência da corrida, apesar do tempo ser curto, mas, assim, trazer uma história, conscientizar as pessoas também, não de pular etapas, algumas coisas assim, a gente espera também que eles consigam acarretar, né, ter essa conscientização mesmo. E fico muito feliz, agradeço com as palavras, professor, faço das palavras do senhor a minha. E assim, a gente tenta sempre fazer o melhor, né? E o melhor sempre é aquele 1% que a gente fala, né? Então talvez não 100%, mas é o melhor pro dia, se esforçar ao máximo. A gente faz, igual minha avó dizia, né? Faz das tripas o coração, né? Então assim, é importante a gente se dedicar ao máximo. A gente é falha, a gente é ser humano, mas a gente sempre quer fazer o melhor. E eu tento fazer sempre o melhor para os meus alunos também, sempre dedicar, ao máximo e buscar o melhor deles, né? De acordo com o que cada um almeja, do que cada um quer, né? Então, assim, a gente também, por ter amizade, a gente fala assim, aquela fala, já formou já tem muito tempo, mas nunca deixa de ser o professor, de ser um amigo, né? Então, a gente tem aquela parte de respeito também. Então, assim, sempre que eu vou ver ele, eu falo professor, não tem essa de... Pode parar com isso. Então, assim, professor, doutor, gosta a gente Euler mesmo, tá bom. Aí a gente tem sempre esse respeito, assim, e é difícil até tirar esse vício, mas agradeço de verdade a presença e o convite, né? E fiquei muito feliz de participar mesmo. Obrigado, Janice, Gabriele. A gente que agradece. A gente agradece demais. E quando eu tava conversando com a Gabriele, aí a gente falou, vamos chamar o Dr. Euler. Na hora já veio, não, tem que ser com o Alan. Os dois já tinham participado lá do Dica do Coach e trouxeram orientações muito boas. O pessoal deu um feedback super positivo. A gente falou, a gente tem que ter um espaço um pouco maior para falar sobre corrida de rua e o podcast era uma ótima oportunidade. Então eu falei, tem que ter o Dr. Euler e o Alan. O Instagram do Alan, AlanJR001, acompanha aí também. O nosso Instagram, Fala Atleta, nos sigam na rede social. Esse episódio foi um oferecimento da Fit Protein Los Andes. Se você procura uma vida saudável, procura uma suplementação de qualidade, procure a Fit Protein Los Andes. É isso aí e até a próxima.